Boa tarde, turminha. Então vamos lá, ó, terça-feira, né? Esse livro aqui, ó, Vem Voar, né? Ele é interdisciplinar, tem História, Geografia e Ciências, que é História, Ciências Humanas e da Natureza. Então vamos lá na página 160. Na página 160, ó, tá falando, ó, do que nos alimentamos, certo? Ó, origem dos alimentos. Beiju de tapioca com queijo é uma combinação de alimentos consumidos no café da manhã em alguns lugares do Brasil. Você já experimentou? Então, ó, tapioca recheada com queijo, certo? Faça um X no quadro abaixo para classificar a origem dos ingredientes da tapioca. Ó. Massa do beiju é animal ou vegetal? Recheio do queijo, tá? Animal ou vegetal? Que é o recheio, que é o queijo, né? O queijo é de origem animal ou de vegetal? Certo? A massa da tapioca é feita de mandioca, a raiz de uma planta. Portanto, dizemos que é um alimento de origem vegetal. O queijo pode ser feito de leite e de vegetais. Logo, é um alimento de origem animal e vegetal, porque tem o leite de soja também. Tem gente que é intolerante à lactose, então aí toma o leite de soja, tá? Que é de um vegetal. Escreva no quadro abaixo o nome dos alimentos que você ingeriu na última refeição. Depois classifique a origem de cada um deles. Ó. Então, os alimentos que vocês ingeriram e a origem animal e vegetal. Ó, partes comestíveis das plantas. Ó. Ao estudar as cadeias e as teias alimentares, vimos que a alimentação dos animais depende dos organismos produtores, como plantas. Portanto, eles são a base da alimentação. Assim como a raiz da mandioca deu origem ao beiju de tapioca, utilizamos muitas outras partes das plantas na nossa alimentação. Então, ó, beterraba e cenoura são, tá? São o quê? Certo? Ó, são raízes, né? E a batata inglesa e a cana de açúcar, tá? Vocês vão colocar aqui o que é. Alface e escarola são. Brócolis e couve são. Melancia e tomate são. Feijão e arroz são, certo? Então tem grãos, tá? Tem raízes, tem caules, tem folhas, tem frutas, certo? Que plantas você utiliza na sua alimentação? Anote no caderno quais são as partes dela que você come. Aí vocês podem responder aqui embaixo, certo? Então, aqui, ó, alimentos in natura, certo? Então, ó, alimentos in natura aqui, industrializados. Você já ouviu a expressão in natura? Sabe o que é um alimento industrializado? Existem 4 categorias de alimentos definidas de acordo com o tipo de processamento utilizado na produção. Leia o texto abaixo, ó. Então, primeiro, antes de ler o texto, eu vou mostrar aqui, ó. In natura, ó, é o abacaxi fresco, processado, ó, dentro da latinha, é ele picado e em calda dentro dessa lata. Ultraprocessado, ó, suco em pó de abacaxi, tá? Esse ultraprocessado quer dizer muito processado, certo? Muito artificial, certo? Ó, minimamente processados são alimentos in natura que sofreram as modificações mínimas, como limpeza, empacotamento, moagem, secagem, entre outros processos simples. Existem grãos secos, polidos, empacotados ou moídos na forma de farinha, raízes e tubérculo, lavados, cortes de carne resfriados ou congelados, leite pasteurizado. Processados são alimentos in natura ou minimamente processados que sofreram modificações semelhantes a técnicas culinárias, como adição de sal, açúcar, óleo ou vinagre, cozimento, fermentação, secagem, acondicionamento em latas ou vidros. Essas modificações são feitas para aumentar a duração do alimento. Exemplo, frutas em compotas de caldas de açúcar, carnes com adição de sal, peixes conservados em sal ou óleo, queijos e pães. Ultraprocessados são alimentos fabricados em geral por indústrias de alimentos com diversas etapas e técnicas de processamento.
são compostos de muitos ingredientes, incluindo farinha de trigo, sal, açúcar, óleos e gorduras, substâncias de uso exclusivamente industrial, como corantes, conservantes, aromatizantes. Exemplos: biscoitos recheados, salgadinhos, balas, refrigerantes e macarrão instantâneo. Tá? Agora, o que vocês vão fazer? Ó? Leia mais uma vez os itens do quadro que você preencheu aqui atrás, ó. Esse aqui, da última refeição, né? E aí, quais alimentos eram in natura e quais eram processados minimamente? Processados ou ultraprocessados. Classifique-os no quadro abaixo, vocês vão colocar aqui, tá? Alimentos in natura ou minimamente processados mantêm grande parte de suas propriedades nutritivas e são mais saudáveis que os processados e ultraprocessados. Por isso é melhor dar preferência ao consumo dos dois primeiros tipos de alimento. Também é importante estar atento aos alimentos da época, como algumas frutas que são encontradas mais facilmente nas feiras e mercados em determinadas estações do ano. Elas são mais baratas porque são colhidas em maior quantidade por causa do tempo e amadurecimento dos frutos daquela espécie. Então, porque o texto diz que alguns frutos são encontrados somente em determinadas estações do ano? Como isso se relaciona ao ciclo de vida das plantas, tá? Então, por exemplo, manga, tá? Tem a época certa da manga, tá? Da produção de manga. Na região onde você vive, a produção de frutas quais? Vocês vão colocar aqui, tá? Agora a gente vai lá para história. Página 46. Ó. Então, aqui, ó, as regiões do Brasil. Então, aqui, ó, tá falando os maiores países do mundo, para começar aqui o texto, certo? Ó, os maiores países do mundo, tá? Então, tá falando aqui, ó, você sabia, em extensão territorial, o Brasil é o terceiro maior país do continente americano e o quinto do mundo? Então, ó, em extensão, em tamanho. Para melhor compreender, estudar e administrar um país tão grande, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística estabeleceu a divisão do território do Brasil em 5 regiões, ó, Norte, Sul, ó, as regiões Norte, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste, certo? Então tá aqui, ó, a legenda, certinho? Então, as regiões. E aqui, ó, a integração do território. Então, o que acontece? Quando os portugueses vieram aqui para o Brasil no século XX, no século XV, o que aconteceu? O Brasil era muito extenso, principalmente o litoral do Brasil. E era muito difícil tomar conta do litoral do Brasil inteiro aqui, ó. E era muito grande a extensão. O que eles fizeram? A grande extensão territorial do Brasil foi um fator que dificultou a administração desde o período colonial. Os povoados e vilas e cidades localizavam-se ao longo do extenso litoral. Então, aqui, ó, certo? Nas praias. E a comunicação entre elas era bastante difícil. A ligação entre as partes do território era feita principalmente por caminhos de terra, onde transitavam animais de carga, além do transporte fluvial, que eram os barcos que navegavam nos rios e no mar. A maior integração, união, certo, do território ocorreu com a abertura de ferrovias, posteriormente de estradas e desenvolvimento de transporte rodoviário a partir do século XX. Isso possibilitou maior deslocamento de pessoas e mercadorias. Atualmente, a diversidade de meios de transporte e comunicação favorece a integração do território. Então tá aqui, ó, a integração é a união do que, ó? Qual o significado da palavra integração no texto acima? E qual a importância do transporte e da comunicação? Então, os estados, ó, as regiões dos estados, eles se uniram, ó, se integraram para fazer com que construíssem ferrovias, tá? Para melhorar tudo, melhorar o transporte de mercadorias, tá? Para melhorar para quem fosse governar, certo?
O município onde você mora tem ligação com outros locais? Que meios de transporte e de comunicação podem ser utilizados nessas ligações? Então, agora a gente vai lá para a geografia. Página 64. Ó, página 64 está falando a respeito dos rios. Ó. Os rios são elementos da paisagem. O percurso de um rio começa em um ponto de maior altitude, ó, tá? Que é a nascente, e segue para as áreas de maior altitude do terreno. Nesse caminho, a força de suas águas vai levando sedimentos que são depositados nas partes mais baixas e mais planas. Oceanos e mares são o destino final da maioria dos rios. Veja a seguir as principais partes de um rio. Então, o rio, gente, geralmente ele deságua onde? No mar, certo? Ó, nascente do rio, uma fonte de lago ou até uma geleira que derrete por formar um rio. Esse local onde o rio nasce é chamado de nascente, ó. Afluente é o nome dado aos cursos de água que desaguam em outros, ó. Em outros, tá vendo, ó? Leito. Leito é por onde o rio passa. Foz, onde o rio deságua, ó. Certinho? Os rios são canais naturais de água doce e podem atravessar regiões com diferentes relevos, formando cachoeiras e curvas. Além de sua importância como reservas de água doce, alguns rios são utilizados como principal via de transporte de pessoas e produtos, principalmente na região norte, que apresenta uma grande rede de rios navegáveis. A grande ocorrência do relevo de planalto no Brasil também favorece a utilização dos rios na produção de energia elétrica por meio das usinas hidrelétricas. Então, ó, o rio, ó, ele é responsável pela produção de energia elétrica. Tá? Ele é responsável pela produção de energia elétrica, tá? Ó, então aqui, ó, tá mostrando o Rio São Francisco, ó, o Rio Amazonas, certinho? E aqui, ó, essas perguntinhas, ó, vocês vão responder no caderno, certinho?